Oi gente, aqui é a Lorena Vezzoni da Lu Atelier e nesse vídeo eu vou te ensinar essa linda flâmula no tema panda, que você pode utilizar também com outros temas. O vídeo foi dividido em duas partes, a parte 1 que nós vamos trabalhar a base e a parte 2 com a montagem final. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro de tudo! Vamos iniciar então pela base da flâmula, tá? Aqui eu tenho 2 recortes em feltro, que é o que vocês vão ter no molde de vocês. Então, a gente vai ter esse molde que ele é todo trabalhadinho, tá? E aí eu recortei, risquei e recortei em um tom de feltro. E vamos ter esse outro molde aqui, que é a flâmula que vocês vão recortar nesse feltro, um outro tom de feltro na cor, em outro tom, né, para fazer essa sobreposição aqui de cores. E aí, como que eu risquei? Esse daqui que vai ficar por cima, eu risquei, e na hora de fazer o recorte, eu deixei uma margenzinha de costura, tá? Então, você pode perceber que aqui tem o risco. E fiz o risco também utilizando a caneta fantasminha, porque depois a gente vai levar essa peça pro ferro para assumir esse risco de caneta. Porque nossa peça ela não vai ser desvirada, ela vai ser costurada na parte da frente mesmo, de cima. E vamos ter outro pedaço aqui, que é a parte da flâmula no papelão. E aí vocês vão riscar e recortar diretamente no papelão, no risco de vocês. E vamos ter as abinhas, que vai aí posicionar o nosso palitinho para segurar, então, a alcinha e pendurar a flâmula, tá? Eu recortei uma vez espelhado no feltro da mesma cor dessa base de baixo aqui da flâmula, tá bom? Então, como que a gente vai trabalhar essa flâmula? No molde dessa daqui, vocês vão perceber que ela vai ter uma marcaçãozinha, que você vai transpassar ela aqui pro seu molde riscado no feltro, e vai posicionar também e transpassar no lado direito do feltro, tá bom? E aí, como que você vai fazer? Você pode fazer isso com um alfinetezinho, ó. Então, aqui estão as marcações, e eu vou marcar com o alfinete aonde essa marcação tá pegando. Fiz isso de um lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou marcar aonde tá pegando, tá? A marcação do meu molde no papel. Por que que eu faço essa marcação? Porque depois, na hora de posicionar essa parte da frente, eu vou encontrar esses risquinhos aqui da parte de cima junto com essa marcação da parte do feltro de baixo. Tá bom? Feito isso, encontrei essa marcação, eu vou agora alfinetar as duas partes. Alfinetei as duas partes e vou alfinetar o resto aqui dessa flâmula. Por que que eu vou alfinetar essa flâmula? Porque aqui a gente vai levar ela para a máquina de costura e vamos costurar toda a volta dessa flâmula. Então, aqui nós vamos utilizar a máquina, fazer um pontinho, tá? Da máquina, o ponto reto. Aí, vocês vão dando sempre o início, dando um pequeno retrocesso. E vão costurando a sua flâmula no risco que a gente fez.
E aí a gente finaliza a costurinha em toda a parte riscada do nosso feltro. Então, depois que nós passamos toda essa costura lá na nossa máquina, agora o que a gente vai fazer? Retirar esse excesso de feltro que ficou aqui com a margenzinha que a gente deixou da costura. Para isso eu vou utilizar a minha tesoura de picotar, mas vocês podem também fazer o recorte, tá bom? Utilizando uma tesoura comum. Como que a gente vai fazer? Vamos, olha, abrir, jogando, empurrando essa parte de trás lá para trás, deixando esse excesso aqui, tá? Se você quiser e se sentir mais confortável, para não ter medo aí de você recortar, né, essa parte de trás, uma dica que eu dou é você alfinetar ela antes de você fazer esse corte, na verdade, né? Então, você alfineta tudo, alfinetou, você vai então, olha, recortar bem rente ali a essa costura que a gente fez, tá? E aí, então, a gente recorta rente aqui, né? A costura que a gente fez na máquina, para dar aí um acabamento e deixar a nossa peça ainda mais bonita. Faço isso em toda a extensão aqui, né, desse feltro. Então, eu sempre alfineto para não correr o risco de eu recortar também aquela parte de baixo. Então, eu faço isso em toda a volta da minha flâmula. E aí, você vai ter esse resultado aqui da sua flâmula, tá bom? Próxima etapa é você levar essa peça aqui pro seu ferro a vapor para tirar todo o excessozinho daquela caneta que a gente, então, fez a marcação. Depois que você levar a peça pro ferro, aí é hora da gente colocar, então, a estruturação que a gente vai utilizar o nosso papelão Paraná, tá? Esse papelão Paraná, ele tem um lado dele é branco e o outro é esse lado cru. Esse lado branco, então, eu vou fazer ele ficar voltado aqui pra cima da minha peça. Se você não tiver o lado branco, você pode estar utilizando o papel cartão branco, risca, recorta e depois cola na parte do papelão Paraná. Porque aí ele não deixa alterar aqui a cor do seu feltro, tá bom? E aí a próxima etapa é a gente, então, empurrar esse papelão lá pra dentro da nossa flâmula, tá? Empurra pra ele ficar bem ajeitadinho lá pra dentro da nossa flâmula. E como que a gente vai fazer com essa aberturazinha aqui? Também é bem simples. A gente vai passar cola na parte de cima aqui, olha, tá bom? Para isso, eu vou utilizar a cola de silicone líquida. Então, eu passo um pouquinho de cola, empurro bem o meu papelão lá para dentro, tá? Venho aqui na bordinha, pego um pouquinho do papelão, um pouquinho do feltro, na parte de trás,
e vou passando em toda a extensão, tá? Depois, eu vou unir essas duas bordinhas aqui do feltro, da parte de cima e da parte de baixo. Tá? Bem simples, né? Espera o processo de secagem. Esse excessozinho de cola que fica, a gente consegue remover com a nossa tesoura, olha. Você remove esse excessozinho de cola que fica aqui na parte de cima, para deixar ela com um acabamento, né? Todo bonitinho. Outra dica que eu dou é você passar também essa parte aqui, essa região, no seu ferro a vapor, que ele vai assentar ainda mais o seu feltro e fazer uma colagem maravilhosa, porque o ferro, ele ajuda, então, a espalhar ainda mais essa cola de silicone líquida, tá? Então, você fazendo esse processo, a sua peça, ela vai estar toda colada. Vamos fazer o teste aqui. Então, aqui eu tô com a minha tábua de passar. Vou passar, então, essa parte aqui de cima no meu ferro a vapor. Então, eu vou colocar aqui ele na temperatura média aqui do meu ferro, tá? E vou, olha, passar dos dois lados. Para essa cola, ela ficar bem grudadinha aqui no nosso feltro. Tá? E o ideal é que a gente também espere aí esse tempo de secagem. Aqui, se acontecer, né, de ficar um pouquinho, vou acrescentar mais um pouquinho de cola aqui. Já deu uma aberturazinha, então eu acrescento um pouquinho de cola, fecho. Levo aqui para o meu ferro novamente. Porque o ferro, ele nos dá essa possibilidade da gente modelar o nosso feltro, tá? E aí, nessa parte aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou dar esse pequeno retoque aqui com a minha tesoura, para deixar tudo bem uniforme, tá? E aí ele vai ficar bem retinho e aqui a gente faz depois a limpeza, né, desses fiapinhos que a cola deixa na parte de cima. E aí a gente vai estar aqui com a nossa base estruturada. A próxima etapa, então, é a parte aqui, olha, das alcinhas, que vai compor a nossa flâmula, tá? Então, antes de colar ela aqui, o que que eu faço? Eu vou utilizar esse palitinho de churrasco no tamanho de 19 centímetros, tá bom? E eu vou posicionar um pouquinho acima aqui da minha flâmula e vou encaixar aqui por baixo, olha, para eu encaixar ele direitinho, centralizando aqui, aonde eu vou precisar colar esse palitinho na minha base, nessas duas extremidades aqui, nessas alcinhas. Então, eu venho, posiciono as alcinhas aqui, pegando aqui nos cantinhos, certo? E vou centralizar esse palitinho aqui. Então, eu venho, olha, e passo um pouquinho de cola, silicone líquida, aqui nesse palitinho. E vou agora colar aqui nessas alcinhas, centralizando
tá bom? Nas alcinhas, o palitinho. E aí, a gente vai, olha, ficar com ele dessa forma aqui. Depois que você deixar aí ter o tempo de secagem, a gente então vai colar essas alcinhas aqui na nossa flâmula. Então, a gente passa um pouquinho de cola para colar essas alcinhas aqui, tá? Eu vou colar aqui com a cola de silicone líquida, mas aí você pode estar utilizando a cola de silicone quente, aquela cola quente. Então, eu colo. Colo a outra parte. Viro. E vou colar agora na parte de trás. E aí, a gente cola, então, os palitinhos nas abinhas e as abinhas aqui na nossa flâmula. E aí, ela vai ficar dessa forma. Então, a gente reserva, então, agora essa parte da peça para compor agora a parte, então, que vai decorar a flâmula, que é o panda.